Amém. Que a graça e a paz estejam com todos. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Terminamos hoje pela manhã um grande período de estudo que durou 7 meses. Nós estudamos o livro do Êxodo. Foram 7 meses de bastante aprendizado. E domingo que vem começaremos uma outra matéria, né? Ano de eleição. Precisamos falar sobre isso também. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Todos acharam? Versículo 7. Vamos ler só um versículo apenas. Só o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Vamos ler de novo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Amém. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor permitir, meu Deus, que eu suba até o teu altar para ministrar a tua palavra para o teu povo. Pai, não sou eu, meu Pai, mas o Senhor. Que o Senhor alimente, que o Senhor cuide, meu Deus, que o Senhor faça prosperar essa palavra no coração, na mente, na alma de cada pessoa que aqui entrou, meu Deus, em nome do Senhor. Eu me coloco totalmente dependente nas mãos do Senhor. Faça maravilhas nessa noite, meu Pai, porque a sua palavra vai ser anunciada. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Eita. Que o Espírito do Senhor fale através de mim. Bom, nesse contexto aqui, Jesus está no início do seu ministério. Então Jesus é o primeiro grande discurso que Jesus faz. No início do capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus reúne as multidões e começa a falar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Dizem alguns especialistas em literatura, eles dizem que se toda a literatura do mundo acabasse, se todos os livros do mundo fossem destruídos, e restasse apenas o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, que fala do Sermão do Monte, a humanidade já estaria farta e muito bem farta de conhecimento. De tão rico que é esse texto que Jesus fala nesses 3 capítulos. Jesus fala de uma maneira surpreendente. Jesus fala de modo simples, para que todos aqueles que estão ouvindo possam entender a sua mensagem. Por muitas vezes, Jesus transmitiu ensinamentos profundos de forma simples. Como, por exemplo, quando Jesus falou sobre fé. Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda. Ou seja, eu, por mim mesmo, eu não posso ter fé. É só Deus que tem o poder de me dar a fé. Então Deus me dá uma porção de fé. Que porção é essa? A fé do tamanho, entre aspas, de um grão de mostarda. Mas é obrigação minha fazer esse grão de mostarda crescer. É obrigação minha. Jesus disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso fazer coisas maravilhosas. E isso com o tamanho de um grão de mostarda. Imagine com a fé grande, o que a gente não pode fazer. Essa e tantos outros ensinamentos que Jesus dá de maneira simples. Como lemos aqui no começo do versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É um ensino muito simples, muito fácil. O título dessa mensagem é tão simples que chega a ser assustador. Vou repetir. É tão simples que chega a ser assustador. Eu vou falar alguns versículos simples que a Bíblia traz, que na sua forma simples, traz ensinamentos que são assustadoramente maravilhosos. E esse é um deles. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Fui procurar o termo misericórdia no original. Misericórdia significa ajudar alguém aflito, ou quem busca auxílio, ajudar o miserável. É isso que é ser misericordioso.
ou ter misericórdia. Mas o que Jesus quis dizer nas entrelinhas aqui? Jesus está dizendo: se eu for misericordioso, eu alcançarei a misericórdia. A misericórdia de quem que eu vou alcançar? A misericórdia de Deus. Deus, em várias passagens do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, ele atrela a sua atitude com a atitude do ser humano. A gente vai ver algumas dessas atitudes. Por exemplo, como eu acabei de falar, se você homem, se você mulher for misericordioso, eu serei misericordioso para com você. E qual que é a definição de misericórdia? É socorrer, ajudar alguém que procura auxílio, ajudar o miserável. Nós, seres humanos, por essência, somos miseráveis. Somos miseráveis e necessitamos do auxílio do Senhor, da misericórdia do Senhor todo o tempo. Precisamos dessa misericórdia do Senhor. Então Jesus, Deus, a Trindade, ele atrela o seu favor divino, o seu auxílio divino, mediante a minha atitude. Por quê? Porque eu aqui na terra, eu sou igreja. Eu sou o embaixador, representante de Cristo. Se eu sou o representante de Cristo, eu não tenho misericórdia, como o Senhor Deus Todo-Poderoso terá misericórdia de mim também? É o primeiro segredo aqui. Misericórdia. Quando chegarmos diante do Senhor, quando todos nós passarmos pela morte, com certeza todos nós pediremos misericórdia ao Senhor. Porque Jesus, vou falar mais na frente, Jesus vai apresentar vários livros. Vários livros que vão conter assuntos mais do que suficientes da minha vida e da sua vida privada. E Jesus vai falar sobre cada livro individualmente comigo e com você, naquele grande dia. E quando Jesus apresentar os fatos, colocar as cartas na mesa, qual que vai ser o pedido? Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai olhar, tudo bem, vamos ver se você foi misericordioso para com o seu irmão. Jesus vai olhar. A Bíblia fala, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Mais do que feliz são aqueles que são misericordiosos, porque eles encontrarão ou alcançarão a misericórdia. Então, se eu quero ter a misericórdia de Deus, eu preciso ser misericordioso para quem precisa. Eu preciso ser misericordioso para quem pede ajuda, para aquele que está aflito e para aquele que é miserável, não somente financeiramente. Existem muitas pessoas ricas que são miseráveis na sua alma. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro no banco que dão um tiro na cabeça, porque elas são miseráveis na sua alma. Hoje de manhã eu estava conversando com um povo da escola dominical, falando que eu morei num prédio que tinha um homem, não sei se ele morreu ainda, mas acredito que não, que ele passa pela cidade de bicicleta. A bicicleta dele é toda cheia de coisa, toda cheia de enfeite. Ele passando na rua, ninguém dá nada por ele, mas aquele homem, ele é milionário. Ele é milionário. Milionário. Ele anda de bicicleta na rua, todo mulambo aí pedindo dinheiro. E ele é milionário. Por quê? Porque ele é miserável na sua alma. Ele é miserável no seu espírito. E infelizmente nós temos um juízo de valor muito errado. Não, porque fulano tem muito dinheiro, ciclano tem muito dinheiro, não precisa de ajuda. A igreja de Laodiceia, a Bíblia fala no livro do Apocalipse, capítulo 3, que era uma igreja milionária também. Milionária. E ela se gabava em si mesma. Disse, nossa, como eu sou formosa, como eu não preciso de nada, como eu sou rica e satisfeita em mim mesmo. Mas Jesus, quando passa o diagnóstico na igreja, fala, você é miserável, pobre, cega e nu. Então Jesus olhou dentro da alma daquela igreja e viu que ela precisava de ajuda. Mas as outras igrejas ao redor, a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, as igrejas do Apocalipse e outras igrejas que faziam parte daquela região, acharam que a igreja de Laodiceia não precisava, porque ela tinha muito dinheiro. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia.
Ou seja, é tão simples que chega a ser assustador. Vamos para outro texto aí. Tiago 2,26. Diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago está falando, escrevendo para a igreja de Jerusalém: olha, da mesma forma que um corpo sem espírito é morto, não tem vida, a mesma forma, a mesma coisa é a sua fé sem obras, porque ela é morta. Então não adianta nada você vir à igreja, frequentar a igreja, terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, e você não ter obras. Não ter obras. Para Deus, a sua vida cristã, me perdoe em nome de Jesus, é difícil ouvir, mas é muito mais difícil falar. As suas obras diante de Deus não valem nada. É morta a sua fé. Não vale nada. No livro do Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, falando da igreja arrebatada, né? Alegremo-nos, exultemos e damos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a minha roupa e a sua roupa que vai vestir você no céu são as suas obras de justiça. Amém? Amém. Pode falar amém, querido. Pode falar amém, pode falar. Mas como é que são esses atos de justiça? O que a Bíblia fala? Como é que eu posso ter esses atos de justiça? Lá em Mateus 25, a partir do 34, fala assim: Jesus falando que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então Jesus fala para as ovelhas e diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, os salvos: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava preso e foste me visitar. O texto aqui não fala nada de espiritualidade, não fala nada. Olha, você que orou 3 dias incessantemente no jejum poderoso de Daniel, olha, se você que fez isso, o reino do céu é seu. Não. Olha, que você que tem uma prática de jejum maravilhosa, o céu é seu, você tem um lugar de uma vista privilegiada de frente para o trono do Senhor. Jesus está falando: olha, eu passei necessidade, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, era forasteiro, e você me deu comida, me deu de beber, me acolheu, me vestiu e foi me visitar. São obras de caridade. E ele disse: olha, aí depois os salvos perguntam: mas como, Senhor? Como estivemos assim, como? Aí Jesus fala: como vocês fizestem essas coisas aos meus pequeninos irmãos, assim fizestes a mim. Então quando você faz essas coisas para quem precisa, você está fazendo para o Senhor. E o Senhor é um Deus maravilhoso em recompensar. Na presença do Senhor nada passa desapercebido. Tudo que você faz para Deus tem um mérito. Jesus disse que aquele que traz um copo de água para um profeta, esse que trouxe a água tem galardão. Olha que coisa mais insignificante trazer um copo d'água para uma pessoa que tem sede. Mas Jesus disse que aquele que faz isso tem galardão, tem presente. Então Jesus disse: se você tiver obras aliadas à fé, lembrando que as obras não salvam ninguém, lembrando disso, se a pessoa tiver uma vida de obras maravilhosa e a fé dela for morta, tanto faz como tanto fez. Ou seja, se eu sou salvo em Cristo Jesus, muito obrigado, já vai ganhar galardão aí, ó. Vai ganhar galardão. Então, se eu sou salvo em Jesus, e eu sendo salvo em Jesus, eu pratico obras de justiça, essas obras por si só não valem nada.
Mas se eu fizer em nome de Jesus, para Jesus, elas são agregadas à minha fé, elas são agregadas à minha vida espiritual. Aí sim, vale a pena. Muitas religiões têm por base de fazer obras, boas obras. Mas a obra em si, Tiago fala que a obra por si só não vale nada. Né? Então, aí Jesus disse para o povo que estava à esquerda dele, os bodes, o mesmo discurso ele repete. O mesmo discurso, olha, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, não. Eles falam, mas Senhor, mas como vimos isso? Quando você negligenciou todas as pessoas, todos os meus pequeninos irmãos. Todos os meus pequeninos irmãos. Se você não faz para os meus pequeninos, você não está fazendo para mim. E não fazer para o Senhor, com certeza, é juízo de Deus certo. Juízo de Deus. Quero fazer uma pergunta para você, você não me responda pelo amor de Deus. Não me responda. A sua fé é uma fé viva no Senhor, com obras. Sim ou não? Responde para você, em nome de Jesus. Responde para você. Esse versículo aqui que eu li, que a fé sem obras é morta, é tão simples que chega a ser assustador também. Outro versículo que a gente pode tirar é 1 João 4, 7, 8. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que o texto fala? Se você ama, você conhece a Deus, você já viu Deus. Agora, se você não ama, você nunca viu Deus, você não conhece Deus. Trocando em miúdos, para que você possa entender. Se na sua vida cristã, ela não é regada de amor pelo outro, para com o irmão, para com o perdido, com certeza não é Deus que você está vendo. De uma maneira muito clara. Não é Deus que você está vendo, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama, não conhece a Deus. Bom, é um negócio muito forte, gente. É muito tremendo esse negócio aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Fui procurar também o que é o amor, segundo a Bíblia. O amor que João está falando aqui é agapau. Agapau é uma variante de ágape, que é o amor de Deus, o amor sacrificial. Então esse amor que Deus está falando é o amor para com as pessoas. Receber com alegria, acolher, gostar muito, mas ainda que não seja correspondido. Nossa, eu adoro a Patrícia, adoro o pastor, adoro a pastora, adoro fulano, adoro. Amém. Mas se eles passarem a não gostar mais de mim, eu vou manter o mesmo amor para com eles. É isso que a Bíblia está falando. Você tem que amar, você tem que gostar, querer para si, gostar muito, ainda que eles não façam reciprocamente. É desse amor que Deus está falando aqui, que João está falando. Mateus 5,41 diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Aqui, na época, o Império Romano, quando ele conquistou Jerusalém, ele colocou algumas leis sobre o povo de Jerusalém. Ou seja, se um soldado romano estivesse com seu equipamento, com seu armamento, com a sua armadura, com espada e afins, com escudo e tudo, se ele visse um velho ou uma criança na rua, ele dava o seu equipamento para o velho, para o ancião e para a criança, e aquela criança, aquele velho, era obrigado a andar 1 milha, porque era lei romana, era lei. Então o que Jesus falou? Se te obrigarem a andar 1 milha,
anda duas. É nesse contexto que Jesus está falando. É de um amor sacrificial. É de um amor, é amar a pessoa, mesmo que não seja recíproco esse sentimento. Mas você pode pensar assim, mas é difícil e tal. Mas como é que faz? Jesus nunca vai me falar uma coisa para eu fazer que eu não possa cumprir. Nunca. Jesus nunca vai mandar eu e você fazer alguma coisa que não é possível se cumprir. Jamais. Então, Jesus disse lá no finalzinho do capítulo 5 de Mateus, fala assim: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Porque se vocês amarem os vossos amigos, que recompensa vocês vão ter? Até os publicanos, até os ímpios fazem isso. Ou seja, você quer ser reconhecido como um verdadeiro cristão, um crente nascido de novo, ame os seus inimigos. Jesus dá uma receita muito simples e muito prática para você começar a amar os seus inimigos. Como é? É orar por eles. Ore por eles. Que quando você começa a orar, a interceder por eles, o Espírito Santo vai trocando a sua natureza, vai trocando o seu sentimento e vai mudando o seu sentimento para aquele seu inimigo. Amai os vossos inimigos. Eita Jesus, vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Porque aquele que ama procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. A Bíblia não está dizendo que você tem que ter aquele amor romântico, aquele amor sentimental. Não é esse tipo de amor que a Bíblia está falando. Embora o gatilho inicial seja um sentimento. Embora que inicialmente seja um gostar, né? Eu gosto do fulano inicialmente. Mas ao longo da caminhada, esse sentimento se transforma numa decisão. É opcional, você decide amar pessoas ou não. É opcional, mas o gatilho inicial é um sentimento afetuoso, pelo menos. É um gostar de qualquer pessoa. Mesmo porque também, quando eu conheço uma pessoa, eu não passo a amar ela loucamente. Se eu fizer isso, eu tenho um problema grave. A gente começa assim, escadinha. Nossa, fulano é legal. Fulano é bacana, então vai crescendo. Se em algum momento da caminhada de vocês tiverem um atrito, onde uma dessas partes passa a não gostar, passa a não admirar mais, a pessoa que é cristã, a parte que é cristã, tem que manter o mesmo sentimento, ainda que não for correspondido. É desse jeito que o irmão João está falando para nós. A mesma coisa. Outro versículo, que é simples, mas no final esmiuçando, é assustador. 1 João 2,9. Não precisa colocar não. Você não vai colocar mesmo, né? Mas aí... Eu esqueci de passar antes, perdão. 1 João 2,9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Vou repetir. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Né? Em Mateus 5, 21, 22 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus está falando para os fariseus: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insultos a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo ou idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Quando Jesus está mostrando as suas doutrinas, os seus dogmas para os fariseus e para os discípulos, Jesus coloca aquele que tem problemas com seu irmão no mesmo pé de igualdade de um assassinato. Jesus pega um texto do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, não matarás,
E fala assim: olha, vocês sabem o que os antigos dizem: não matarás, porque aquele que matar estará sujeito a julgamento. Mas eu, porém, vos digo. Aí passa a lista aqui que eu li. Se você chamar seu irmão de idiota, você estará sujeito, ou tolo, né? Dependendo aí da versão. Você estará sujeito ao fogo do inferno. Estará sujeito ao fogo do inferno. Em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu entendo o seguinte, que se eu não tiver um ambiente harmonioso, se eu não tiver um ambiente de comunhão com o meu irmão, e se eu não seguir uma vida de santidade, eu não vou ver o Senhor. Que dirá morar com Ele? Que dirá morar com Ele? Amado, amada, você diz que está na luz, porque você professa ser cristão, ser crente em Jesus. Responde para você: você está nas trevas ou não? Ou a luz de Deus está dentro de você? Responde para você, em nome de Jesus. A Bíblia fala, eu não peguei esse texto, mas a Bíblia fala, falando de perdão também. Falando de perdão. Querendo ou não, fala de perdão. Fala que se eu for oferecer um sacrifício ao Senhor e me lembrar que eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que deixar o meu sacrifício de lado e procurar me acertar com ele. Aí sim eu posso trazer o meu sacrifício. O que Jesus está falando ali nas entrelinhas? Olha, se você tem um problema com o seu irmão, você deve consertar, porque o reino de Deus é feito de amor, é de pessoas que se amam mutuamente. Se você for lá pedir perdão à pessoa, aceitar o seu perdão, lindo e maravilhoso, você pode voltar para cultuar ao Senhor. Ah, mas e se a pessoa não aceitar? Você foi lá, pediu perdão, e se a pessoa não aceitar, ela não quis o meu perdão? Aí, problema dela com o Senhor. Você fez a parte como cristão, você chegou lá, você se humilhou, você colocou à disposição: olha, eu errei, eu pequei contra você, me perdoa, vamos reatar a amizade, vamos voltar a ter comunhão, nós vamos para o mesmo céu, servimos ao mesmo Deus, vamos parar com isso, vamos encerrar. Se a pessoa, vendo isso, a sua atitude, vendo que você foi sincero de coração, porque infelizmente tem gente também que pede perdão assim, né? Cheio de soberba. Aí também não adianta. Você tem que ser honesto, sincero, arrependido de fato. Se ainda assim a pessoa não quiser, olha, não quero, você cumpriu o seu papel diante do Senhor. Aí é a pessoa com Ele. Você tá quite com Deus. Aí você pode seguir a sua caminhada normalmente. Mas se eu lembrar, consertei, lindo e maravilhoso, aí eu posso oferecer a minha oferta. A minha oferta. Nesse contexto aqui, Jesus está falando que oferta que era essa? Era a oferta de perdão pelo pecado. Quando o judeu no Antigo Testamento pecava, ele pegava o seu animalzinho, chegava no sacerdote e falava: sacerdote, eu quero oferecer esse animal por causa do meu pecado. O sacerdote falava assim: qual foi o seu pecado? O homem confessava o seu pecado para o sacerdote: eu fiz isso, fiz aquilo outro. Então tá bom. O sacerdote pegava, botava a mão na cabeça do animal, botava a mão na cabeça do cidadão lá e fazia uma transferência de pecado. Olha, os seus pecados estão agora nesse animal. O sacerdote sacrificava e colocava no altar do sacrifício. Esse é o sacrifício que o texto está falando. Hoje a gente pega animal, traz para a igreja, bezerro, periquito, papagaio? Não. Qual que é a minha oferta hoje para com o Senhor? É o meu culto. Quando eu chego na igreja e cultuo o Senhor, eu estou dando uma oferta para Deus. Eu estou ofertando de mim para com Ele, da minha vida para com Ele. Agora vamos pensar um pouquinho, fazendo uma analogia desse texto aqui. Se Jesus falou que eu tenho que pegar a minha oferta e deixar de lado e consertar, sinal que, se eu ofereço uma oferta com um problema, é sinal que essa oferta ela não é
aceita. Deus não recebe a oferta. Deus não recebe o aroma daquela oferta. Isso vale para hoje também. A única diferença é que não tem cabrito, não tem nada. Se eu chego na igreja e cultuo o Senhor, se eu oro, se eu louvo, se eu adoro, se eu oferto, se eu ouço a palavra, e se ainda assim eu tenho alguma coisa para consertar com alguém, a Bíblia deixa bem claro que é com irmão de fé. A Bíblia não faz esse contexto com pessoas ímpias. A Bíblia só traz esse tratado irmão e irmão. Para ímpio é outra coisa, é outro sistema. Aqui é para irmão e irmão. Então, se eu tenho alguma coisa devendo e Deus não recebe. Deus não recebe. Vamos prosseguir, né? Parece simples, mas é assustador. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também ceifará, ou seja, na linguagem de hoje, tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Não adianta eu querer plantar batata e querer colher maçã, ou querer plantar banana e colher abacate. Tem uma frase da pastora Helena Tanuri que eu ouvi, eu achei bem interessante. Ela fala assim, que Deus é bom. Por Deus ser bom, Ele permite que eu e você plantemos. Mas Deus é justo. Ele faz eu colher aquilo que eu plantei. O que você tem plantado? Qual é o tipo de semente que você tem lançado na vida das pessoas? Qual é o tipo de semente? Porque querendo ou não, isso que você planta hoje você vai colher. Inevitavelmente, você querendo ou não, você gostando ou não, você vai colher. Vai colher. Em Provérbios 16:25 diz assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Quando a Bíblia fala aqui que ao homem, deixa eu ler de novo, há caminhos que parecem direito, a Bíblia está falando aqui de decisão, de escolha. Contextualizando aqui, vou ler o versículo de novo, que fala o seguinte: existem decisões que parecem corretas ao homem, mas no final o seu resultado é resultado de morte. É resultado de morte. O que você tem plantado na vida da sua esposa? O que você tem plantado na vida do seu esposo? O que você tem plantado na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja, na vida do seu pastor, na vida do seu líder, na vida dos seus liderados? Porque querendo ou não, obrigatoriamente ou não, você vai colher o que você está plantando. Isso é uma lei espiritual, você querendo ou não. Por exemplo, estou aqui amassando uma folha de papel. Se eu abrir a mão, o que vai acontecer? Oi? Vai cair? Por quê? Oi? Eu vou soltar. Oi? Lei da gravidade. Caiu. Porque tem uma força que puxa para baixo. Isso é uma lei natural. Uma lei que Deus estabeleceu no mundo físico, para todos. Se eu te falar, vamos num prédio de 15 andares, vamos lá, vamos dar uma olhada. E se eu te falar, pula daqui de cima, o que você vai falar para mim? Pula você, né? Pula você. Mas por que você toma uma resposta como essa? Ou por que você fala, não vou pular? Por quê? Porque eu vou cair. Porque você sabe dessa lei da gravidade. Ou seja, se uma lei natural, criada por Deus, funciona, por que eu e você achamos que uma lei espiritual não vai funcionar? Funciona, mas funciona
sem fazer força. Funciona. Funciona. Amém. 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 Amém, Senhor. Às vezes eu fico perguntando para o Espírito Santo por que o Espírito Santo só me chama para dar umas mensagens assim. A maioria das minhas mensagens são só assim. Aí Deus me fez lembrar de 1 Coríntios capítulo 12, que fala do corpo. Que Deus chamou uns para ser olho, orelha, pé, dedão. Cada um tem uma função no corpo. Graças a Deus a igreja aqui tem vários pregadores. Se a gente for olhar, cada um tem uma linhagem de pregação diferente. Então tem aquela pessoa que vai pregar mansinho, tem aquela pessoa que vai pregar com amor, tem aquela pessoa que vai pregar só bênção. Não é pecado pregar sobre bênção, não. Mas tem uns que Deus, só ripa. E infelizmente calhou de ser eu. Eu não gosto não, mas enfim, é necessário. A Bíblia fala que Deus ama aquela pessoa que Ele corrige. Se Deus está te corrigindo, dê graças a Deus, porque Deus te ama. Deus quer consertar algumas arestas que estão na sua vida e na minha vida. Se Deus não amasse você, se Deus não quisesse nada com você, se Deus quisesse, eu quero que fulano ou ciclana vai para o inferno, essa mensagem não chegaria nos seus ouvidos hoje. Você pode ter certeza absoluta. Ou você estaria em qualquer igreja que está falando sobre a vassoura da prosperidade, ou sobre o copo ungido de Natanael. Entendeu? Outro texto que é simples, mas é assustadoramente. Hebreus 4:13. Diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de prestar contas. Ou seja, nada está escondido dos olhos do Senhor. Em Apocalipse 1 fala que Jesus tem olhos como chamas de fogo. João não estava conseguindo discernir como eram os olhos de Jesus. O máximo que ele conseguiu descrever era olhos como chamas de fogo. Não era fogo não, mas o máximo que João conseguiu interpretar foi como olhos como chamas de fogo. É um olhar que não tem limitação. Em todas as igrejas do Apocalipse, Jesus fala: eu conheço as suas obras. O fato de conhecer no original é conhecer de dentro para fora, conhecer intimamente. No Salmo 139 fala: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Os olhos não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Em Apocalipse 20 fala que Deus vai colocar um trono branco em algum lugar da eternidade. Todos nós seremos julgados, todos nós seremos julgados. E nesses julgamentos serão abertos vários livros. A Bíblia fala de 18 livros que serão abertos. Eu peguei só 9 desses 18. Os livros que serão abertos para o meu julgamento e para o seu julgamento é o livro dos pensamentos e da consciência. Ou seja, tudo que passa na sua cachola está anotado. E o livro da sua consciência, ou seja, se a sua consciência te pesar em alguma coisa, se ela te absolver ou te pesar, vai estar lá também. O livro das obras, que é tudo que eu faço para Deus ou para qualquer outra divindade. O livro das lágrimas. O livro das lágrimas são as lágrimas do crente. Toda lágrima do crente é registrada no livro de Deus. Toda lágrima é registrada. Deus registra o momento, a hora e a situação que você derramou aquela lágrima. Deus registra. Mas também esse livro quer dizer o quê? Que quando eu fiz alguém chorar, se eu fiz alguém chorar, está lá também. O livro das lágrimas. Outro livro que chama o livro das maldições.
Nossa boca é muito abençoada, né? De vez em quando sai umas palavrinhas aí que não era para sair. Mas Jesus está lá, ó. Está anotado, o livro das maldições, o livro do corpo. Ou seja, tudo que eu e você fizemos com o nosso corpo. Todas as modificações que eu e você fizemos, ou faremos, ou quem fez com o nosso corpo, está lá anotado. O livro das palavras. Eita, meu Deus. Toda palavra que sai da nossa boca está lá escrita. O livro da vida, né? O livro da vida. Tem outro livro que é o livro memorial. Ou seja, Deus se lembra daqueles que fazem obras ou fazem coisas para louvor do seu nome. Está lá registrado também. E, por último, o livro dos pecados. A cada pecado que eu e você cometemos está registrado. A cada pecado que eu e você cometemos está lá registrado. A nossa diferença para a diferença do ímpio, que os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus. Então, quando Jesus apresentar esse livro dos pecados, não terá nada, estará em branco, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Eita, Deus de glória! Ou seja, em algum dia, que eu não sei o dia, espero que seja bem para frente, Deus vai me chamar. Diogo, vem cá. Chegou a sua vez. Vamos ver o que você arrumou aqui da sua vida. Vai estar lá. Outro versículo. João 3,16. Esse eu acredito que você sabe de cor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu voluntariamente, amorosamente. Deus oferece o seu Filho para todo aquele que crê no seu nome seja salvo. Deu voluntariamente, gente. Pelo amor de Deus, isso é muito maravilhoso. João 5,24. Eu, Jesus, vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, porque passou da morte para a vida. É simples, gente. Jesus fala, se você acredita em mim, se você crê na minha pessoa, crê no que eu fiz, você é salvo. Você é salvo. Você não precisa fazer romarias e romarias. Você não precisa carregar um fardo gigantesco nas costas. Você não precisa ter uma vida de autoflagelação. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não serei perdoado. É só você crer. Crê somente. Crê somente. Em Hebreus 7,25 diz, portanto, aquele que é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Jesus vive para sempre para interceder por mim e por você. É simples, gente. Jesus vive para interceder por mim e por você. Muita gente consegue um emprego, consegue uma vitória, uma bênção, porque tem alguém que intercede por mim e por você. Um trabalho ou algum contato, alguém precisou fazer uma intermediação entre a minha pessoa e a pessoa que eu queria. O contato. Pode acontecer que aquela pessoa numa segunda vez não queira me ajudar. É normal. Isso não acontece com Jesus. Jesus vive eternamente para interceder por mim e por você. Eternamente. Eternamente. Todas as vezes que o diabo chega diante de Deus para falar, olha, ele fez isso, ela fez aquilo, ela não cumpriu o que o Senhor falou, o Senhor mandou ela fazer isso, ela não fez, ele não fez o que o Senhor mandou, eu tenho o direito de matá-lo porque ele desobedeceu.
Eu quero a vida dele, eu quero a alma dele, eu quero a alma dela. Jesus está lá diante do Pai. Não, Pai. Está lá intercedendo. Ele realmente errou, mas ele vai consertar. Olha para mim. Olha pelo que eu fiz na cruz. Ele realmente não tem condições de prosseguir a tua lei é perfeita, e homem nenhum vai conseguir cumprir a tua lei, mas eu consegui cumprir a tua lei, para que todos aqueles que acreditam em mim e no Senhor possam chegar diante de ti. Isso é todo dia, é toda hora. Aleluia, meu Deus do céu. Meu Deus. Em Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Certamente cedo venho. No livro do Apocalipse, Jesus fala que ele é o Amém. A palavra Amém significa é fato. Então, se o eu sou disse, certamente eu virei novamente, certamente cedo vem, é porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para me buscar e para te buscar. Ele vai voltar, querido. Ele vai voltar. O último versículo, fecha a Bíblia, senão o pastor briga comigo. Está lá em Lucas 21:34. Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. O seu coração está ligado em Deus? Ou o seu coração está lotado, está cheio das coisas desta vida? A Bíblia é muito clara em falar, porque se o meu coração estiver cheio das coisas desta vida, a vinda do Senhor será uma surpresa. Será uma surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. E eu espero que você também não seja pego de surpresa. O apóstolo Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Quero te fazer um convite. Examine sua vida. De tudo que você ouviu, de tudo que você prestou atenção à mensagem que entrou dentro do seu coração. Fala: Senhor, será que realmente tudo que ele falou, eu estou no positivo ou eu estou no negativo? Será que o meu saldo está mais negativo do que positivo, Senhor? Se tiver, me ajuda, me revela, me fala para eu consertar, Jesus, me ajuda. Eu não posso, me ajuda, porque eu não quero ser pego de surpresa naquele dia, Senhor. Eu não quero ser pego de surpresa. Em nome de Jesus.